Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento, que tem por objetivo a difusão do conhecimento científico relacionado ao medicamento e às ciências farmacêuticas. Meu nome é Alessandra e eu sou professora do curso de farmácia na Zona Oeste, e este podcast é resultado de um projeto de extensão universitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é passar informações relevantes que auxiliem na qualidade de vida e saúde de todos. Então, vamos ao episódio de hoje? Embora a literatura médica não tenha chegado a uma conclusão sobre a eficácia e segurança dos medicamentos derivados do canabidiol, CBD, ou do tetrahidrocanabidiol, THC, já foram realizados estudos que abrem as portas para essa discussão e, inclusive, comprovam sua eficácia. Desde 2014, a resolução do Conselho Federal de Medicina admite o uso compassivo desses medicamentos quando outros métodos considerados convencionais já foram testados e não tiveram resultados positivos. Contudo, o uso desses medicamentos sempre gerou polêmica. Afinal, os componentes extraídos da planta cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, que é considerada uma droga psicoativa ilegal, prevalece na hora de tomar essa decisão. Em meio a tanta polêmica, é necessário compreender que o uso recreativo da droga é muito diferente do aproveitamento dos componentes da planta para a produção de medicamentos. Sobre esse ponto de vista, por exemplo, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, liberou o registro e a comercialização de medicamentos à base de canabidiol e THC para farmácias do Brasil. Isso não significa que o debate tenha terminado, muito pelo contrário, a nova regulamentação trouxe muitas dúvidas, principalmente para os médicos interessados em administrar esse tipo de tratamento em seus pacientes. E para conversar com a gente sobre esse importante tema, nós temos o prazer de receber a doutora Thalita Barbosa. Ela é bióloga e também farmacêutica, mestre em ensino de ciências de saúde e ambiente, e ela também é especialista em cannabis medicinal, além de ser conselheira federal de farmácia pelo Rio de Janeiro. Eu sou a professora Alessandra Nascimento, eu tenho aqui a professora Carmelinda e a nossa convidada de hoje, que é a doutora Thalita Barbosa. Eu vou primeiro cumprimentar a Carmelinda. Tudo bem, Carmelinda? Tudo bem, gente? Vamos para mais um Farmácia Cast. Então, eu vou cumprimentar a nossa convidada. Tudo bem, Thalita? É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Oi, a gente tem uma conversa aí muito proveitosa sobre cannabis medicinal, um assunto importante de saúde pública para nós farmacêuticos, né, profissionais de saúde, para a população, para a sociedade. Depois da nossa conversa de hoje, vocês vão assim olhar para a sua casa, para a sua família e pensar, nossa, como que a gente pode ajudar muita gente, inclusive aqui dentro da minha casa, né? Vocês vão observar. Então, eu quero, Thalita, agradecer muitíssimo a sua participação hoje aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. E, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse da importância do medicamento à base da cannabis medicinal para a população. O que a gente observa hoje, de uma forma geral, e é isso que aos poucos eu vejo, a academia conhecendo, os profissionais prescritores que hoje é uma prescrição médica de uma forma... Eu falo com cuidado sobre isso, porque a gente vê outros profissionais não médicos buscando esse direito de prescrição. Inclusive, alguns conselhos já dizem, né, que, por exemplo, que o fisioterapeuta pode prescrever cannabis. Mas, de uma forma geral, o que a gente vê hoje são os prescritores procurando conhecer os vastos e muitos efeitos terapêuticos. Cannabis efetivamente é capaz de realizar, capaz de causar no paciente, trazer para o paciente. Você iniciou a sua fala falando sobre, em relação às literaturas médicas hoje disponíveis. Sabe que, recentemente, deve ter uns 2 anos, 1 ano e meio, assim, mais ou menos, o CREMERGE, o CFM
perdão, proibiu a prescrição médica de cannabis medicinal que não fosse para epilepsia refratária e espasticidade. E logo depois, uns 2 dias depois, eles voltaram atrás, abriram uma consulta pública para ouvir profissionais e a sociedade sobre as demandas dos pacientes acerca da cannabis. Hoje, se a gente entrar no PubMed, a gente tem mais de 500 mil citações sobre cannabis medicinal. O Brasil é o país que mais produz artigos científicos, apesar de sermos um país de terceiro mundo, atrasado em relação à utilização da cannabis medicinal. Uma coisa que é muito importante, a gente vê que num país como o nosso, utilizar cannabis é uma das últimas opções de escolha. Não é a primeira terapêutica escolhida que a gente vê nos países de primeiro mundo. Então, é verdade, depois que um paciente já sofreu, já passou vários efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos convencionais que a gente conhece, aí ele pensa em utilizar a cannabis. O que traz assim um valor muito grande e traz também muita complexidade à planta é o fato dela ter na sua constituição quase 500 constituintes, quase 500 substâncias, algumas já conhecidas, com potencial medicamentoso, né, de trazer valor terapêutico para o paciente. Né, como você falou, a gente tem muito conhecidos aí, o THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o canabidiol, que é o CBD, mas é o THC que causa esse efeito alucinógeno, recreativo, motivo de discussão para alguns, né, e que causa muito preconceito, falta de informação, e que é o que hoje é um atrativo, né? É o que hoje atrai tantos jovens, tantas pessoas que utilizam maconha. Hoje, maconha, planta, aquela fumada mesmo, é por causa do THC. A gente sabe que, por medida de controle, então a Anvisa estabeleceu que a prescrição seja, quando eu falo sobre um pouquinho de segurança, mas vou encerrar minha fala nesse momento assim, para a gente para a próxima pergunta. Ainda assim, a Anvisa estabeleceu um limite de prescrição de até 0,2% para esse THC. Então, você vê que hoje a gente tem segurança para prescrição, para o uso. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a composição e sobre um pouquinho farmacologicamente da planta. A gente entende porque ela trata tantas doenças. Então, a gente vê que hoje é capaz de trazer bem-estar e amenizar o sofrimento de muitas famílias, de verdade. Só para uma breve fala, a Margarete, por exemplo, ela é da PEP, ela sabe que eu falo dela, eu já estive com ela, mulher maravilhosa, mãe, advogada, e foi uma mulher que há 7 anos atrás judicializou, né, para ela conseguir, com habeas corpus, o direito de plantar, fazer o autocultivo da cannabis na cozinha, na casa dela. E você vê que só depois disso é que você vê que a gente ganhou ainda mais acesso à planta, mais informação, mais mães tendo coragem, entendendo o que é fácil, entendendo o que é acessível, entendendo o que é possível. E ela foi cada vez mais... Eu falo que ela escreve a história da cannabis no Rio de Janeiro e no Brasil, porque consegue ajudar muitas pessoas. Na verdade, o que a gente procura fazer, eu não sou uma mãe com uma filha, com uma criança especial ou com autismo, né? Eu não sou uma mãe atípica. Essa nunca foi a minha motivação. Mas o que eu procuro fazer as pessoas entenderem e saberem o quanto que a cannabis pode mudar a vida delas no sentido da doença crônica que muitas vezes ela já está convivendo, que a gente sabe que faz mal para o indivíduo, para o doente, né, para o paciente, para a família, é um transtorno muito grande. Estamos falando aí de fibromialgia, de dores severas. A gente pode falar de acne e obesidade, são um pouquinho mais, é mais fácil de conviver talvez, mas a gente pode tratar Parkinson, Alzheimer, epilepsia, crianças que têm 60 crises em 24 horas. Então, a gente vê que pode, de fato, os pais que já usam, as famílias que usam, falam que a gente tem crianças e adultos antes e após a cannabis, porque é uma vida muito melhor, né? Muito mais fácil. Professora Carmelinda? Extremamente importante, e eu vou fazer uma breve reflexão aqui, mas muito breve, e seguir a pergunta. Né? Você utiliza cannabis para Alzheimer. Os resultados são fantásticos. E aí eu deixo aqui um alerta, que isso aconteceu com a minha família, na minha família. Usou cannabis, não teve resultado, então pode ser que o diagnóstico não esteja correto. Porque hoje nós temos em idoso uma questão extremamente complicada chamada neurosífilis. Ou a sífilis que foi de longo tempo, né, de longo termo,
né, que causa demência, neurosífilis, que foi adquirida ou numa relação sexual ou por uma transfusão de sangue, foi estar lá atrás, há 20, 30 anos atrás, quando nós não tínhamos o controle de qualidade do sangue que temos hoje. Então, eu gostaria de deixar esse alerta, aproveitar para dar uma surfada na sua fala, mas é importante porque, no caso que eu tenho na minha família, se nós tivéssemos sabido disso antes, né, certamente teríamos feito o exame para sífilis e ela não estaria tão sequelada como está hoje. E pegando aí a sua condução, né, seria interessante você nos colocar esse contexto, fazer um contexto histórico da utilização da cannabis no Brasil, né, como foi esse itinerário histórico e o atual, né? Quanto que a gente evoluiu, quanto que a gente avançou. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Sabe que a planta chegou ao Brasil, os que a gente tem de registro hoje, na Bahia, há torno de quase 500 anos atrás. Então a gente começa a refletir o quanto que nós estamos aí perdendo tempo, tantas décadas, né, centenas de anos aí, em que a gente já poderia estar aproveitando melhor esse medicamento. Sabe que nos últimos 5 anos foi uma das políticas de saúde pública que mais avançaram, apesar de ainda faltar muito para estar próximo do ideal. E o que mais ainda faz a gente falar, a gente ter eventos, a gente falar sobre informação, a gente capacitar professores, pesquisadores e que motiva, né, em relação à pesquisa e que faz com que o conhecimento só aumente em relação à cannabis, de fato são essas mães que lutam pelos seus filhos e talvez avós. Boa parte dessas associações, que são uma forma de acesso ao medicamento considerável, foi por mães que buscaram tratamento para suas filhas, para os seus filhos. A nível de saúde pública, nós temos hoje o PL 399, que não passou ainda no Senado. Ele não fala do autocultivo, mas ele fala sobre o acesso à população ao medicamento canábico de forma mais acessível, barata mesmo. Porque eu falo, quem usa cannabis vai usar para a vida inteira. Primeiro que ela vai amar. A qualidade de vida vai ser melhor, o bem-estar vai ser melhor. Então, o custo-benefício que vai impactar na adesão tem que ser uma forma acessível de pagar. Então, que as pessoas possam buscar formas que ela, mesmo que ela pague hoje R$200, que já é caro, mas ainda é o mais barato, que ela possa manter isso aí por alguns anos, que seja judicializando, que efetivamente possa aquele município custear aquilo ali anos, que a gente sabe que isso não acontece, é só por alguns meses, ganhou o direito por alguns meses. O próprio habeas corpus, concedido pela justiça, várias vezes essas mães perdem esse direito, que não é nem o direito de cultivo, né? É o direito de não serem presas por estarem manuseando uma droga ilícita. E a gente vê um atraso muito grande no nosso país causado por todo esse paradigma proibicionista. E eu, por várias vezes, dou palestras em algumas instituições, né? Eu já falei sobre isso, como a OAB, por exemplo, que eu vou lá para orientar os advogados que judicializam para os seus clientes, né? As mães clientes deles, muitas vezes. E eu vejo que tem muitas pessoas com uma ideia completamente errada, totalmente equivocada do medicamento, do acesso, da toxicidade, a gente vai falar sobre isso depois, né? Sobre a insegurança do medicamento, que é praticamente nula. Posso falar isso como farmacêutica, que discutiria isso com qualquer pessoa que fosse conversar comigo, porque eu não estou falando isso de forma leviana. Então, assim, a gente vê e a gente precisa falar para as pessoas o quanto que é seguro utilizar o medicamento à base de cannabis medicinal. A gente vê que, por muitas décadas, vocês sempre viram filmes assim americanos, de Hollywood, e sempre foi charmoso a gente ver assim, um homem fumando um charuto, bebendo uísque, ele era o dono dos bandidos, ele era o dono da boca, enfim, ele era o chefão ali. Então sempre foi charmoso fumar e beber. Fumar as drogas lícitas, fumar, beber as drogas liberadas. Mas a gente vê uma planta como a cannabis, como eu falei para vocês, que oferece bastante segurança, oferece um efeito terapêutico muito legal, sendo tratada na lei de drogas como planta, como droga ilícita, né? Comparada ao crack, à cocaína. Então, se a gente vê que muitos desses conceitos arcaicos atrasam muito o avanço e agregam para a sociedade um medicamento caro. Por conta disso, né, políticas de saúde pública que não avançaram, falta de políticos com essa informação e que também tenham isso como propósito. A gente vê que, por exemplo, o Brasil não pode produzir a flor
no nosso país. As indústrias não podem produzir a flor. Elas têm que importar a flor, a essência, e dali produzir o medicamento. É claro que a gente vai ter um medicamento importado e caro. É claro, a gente já tem uma matéria-prima que chega no Brasil tributada. E vale lembrar que a gente vive num país tropical, com uma planta que dá em qualquer lugar, em que a gente vê as associações aí hoje muito responsáveis, mas conseguindo modular aí a incidência de luz por um período de horas que seja o ideal, para conseguirem fazer a mesma constância de concentração desses constituintes na planta e poder garantir que a extração daquelas apresentações dos ativos, né, do medicamento canábico, terão sempre a mesma concentração, então vão oferecer o mesmo benefício para os pacientes à medida que eles forem tratando ali mês a mês. Só que o que a gente vê é que todos esses paradigmas, e a gente precisa refletir sobre o que é bom e o que é ruim. O que é droga ilícita, o que deveria ser droga lícita. A gente precisa lembrar que os indivíduos que são dependentes de droga não entraram nesse mundo fumando maconha. Eles começaram pelo álcool, pelo cigarro comum, mas num país como o nosso, ela tem a mesma tratativa. Maravilhoso esse seu posicionamento, porque nós temos grandes potenciais nas plantas da biodiversidade brasileira e a gente acaba sofrendo, né? A saúde fica com problemas, né? A gente tem problemas de saúde pública terríveis e a gente tem um recurso. O Brasil é um país privilegiado, cheio de recursos que a gente tem que aprender a usar, né? E aí fica também a questão do paradigma, do preconceito, como você falou, que é, como o nome mesmo fala, preconceito. É um conceito que eu tenho antes de saber o que é realmente a questão, por exemplo, a minha opinião e o que é científico, o que é comprovado, né? Eu vi um documentário, você estava falando, eu lembrei, um documentário, A Demonização da Cannabis, que fala que a maconha no Brasil, ela começou a ser demonizada na década de 20, né, 1920, exatamente pela opinião de um médico. Ele achou que ele fez comparação, aí a gente já não sabe se teve outros interesses, né? Então, isso é muito importante. E eu também lembrei, você comentando aí, que a minha irmã, ela mora na Alemanha, e ela começou a usar a cannabis, né, o óleo da cannabis, por causa de menopausa, e a vida dela mudou completamente. Hoje ela tem uma qualidade de vida, assim, e ela até fala comigo, por que você não toma para mim, né? Eu falei, eu quero tomar, mas como que eu vou fazer, né? E eu queria que você falasse um pouquinho por que a cannabis ela tem esse espectro de atuação, né? Por que ela pode tratar tantas doenças? Quando a gente avalia, né, todo o processo, vamos dizer assim, farmacológico da planta e farmacobotanicamente, entendendo a sua composição, a gente vê que todo mundo na escola, a gente no ensino médio, a gente estudou citologia, histologia, a gente aprendeu o modelo chave-fechadura, a gente viu bioquímica assim, que é modelo chave-fechadura, que os receptores se encaixam adequadamente na substância, e hoje a gente vê na indústria vários medicamentos são direcionados a alguns tipos de cânceres, por exemplo. Então, eles vão lá e se encaixam naqueles receptores. E onde eu quero chegar? Nós temos nas nossas células, em todos os nossos tecidos, todos eles, um pouquinho que seja, os receptores endocannabinoides, CB1 e CB2. E assim eles são chamados, sempre foram chamados receptores endocannabinoides, que é onde os constituintes da planta se encaixam perfeitamente e devolvem, e vou utilizar aqui duas palavras que qualquer pesquisador de cannabis fala numa palestra, o médico que prescreva fala, que é o que a gente faz com o medicamento canábico, ao dar para o indivíduo que necessita, a gente faz homeostase, a gente faz equilíbrio, a gente devolve os ativos, os constituintes que se encaixam perfeitamente nos receptores endocannabinoides. Quando eu dou aula, quando eu faço uma apresentação, eu mostro que a gente tem a presença deles, CB1 e CB2, em todo o nosso organismo. E daí a gente consegue ver que eu não estou falando de uma panaceia, ele trouxe milagre. Não é. Mas a gente entende por que o medicamento à base de cannabis medicinal pode tratar tantas doenças. E a gente vê que... como eu falei, que a gente tem uma planta com 500 substâncias, mas que nós temos o CBD e o THC mais conhecidos, mas hoje já se manipula, já se utiliza
o canabigerol, que é o CBG, o canabinol, tem o CBGA, tem várias substâncias que hoje a gente estudou na escola, nós na faculdade, nós somos farmacêuticos, a gente estudou sobre interação medicamentosa. A gente vê que na cannabis se chama efeito entourage, intra ou inter-entourage, que é essa associação de um ou outro constituinte que vão oferecer um resultado ainda melhor para os pacientes. Em casos que vão desde essas patologias que eu já mencionei para vocês, a gente pode ver até pacientes com acne, como eu falei, com crises de coluna por hérnia de disco, com qualquer situação de doença no olho, no pulmão, nos ossos, no sistema linfático. Aí, como você falou, a sua irmã, em relação ao trato urinário, trato sexual, no sistema ósseo, quando a gente fala sobre os avanços, né, e como é que a gente pode hoje ver que o medicamento canábico trata tantas patologias. Ainda ouvi recentemente o Siddhartha Ribeiro falando, e ele posso falar que o cara é uma autoridade no assunto, biólogo, com pós-doc em neurociência, e ele fala uma coisa que é verdade, assim, a gente saber que o medicamento canábico trata os pacientes com câncer, para náuseas, vômitos, isso tem 5 anos. Já, para o nosso país é já. Mas nos últimos 2 anos a gente já vê que ele é capaz de prevenir a reincidência de câncer em alguns pacientes, por ser um medicamento anti-inflamatório, antioxidante. E se você me perguntasse mais, ele trata artrite reumatoide? Sim. Justamente por ele ser um medicamento anti-inflamatório. E qualquer outro tipo de patologia, que também seja inflamatória, a gente consegue alcançar avanços com o medicamento canábico. Se você falar para mim assim, como acontece com até uma certa frequência, mas Thalita, eu estou dando cannabis para minha filha, ela não melhorou. Eu sempre falo, volta ao médico. O que é necessário avaliar, muitas vezes, é a posologia adequada. Nós temos um carro que está andando e as pessoas estão precisando utilizar o medicamento. É possível fazer cálculo para a gente avaliar a posologia? Até é. Mas o efeito off-label da cannabis medicinal no Brasil e clinicamente tem relevância. A gente vê que não está na bula. Mas a gente vê que vários médicos prescritores habituados a prescrever cannabis já conhecem e já observam que uma criança com autismo, que ela consegue melhorar com 4 doses, 4 tomadas de 3 gotas, por exemplo, 4 vezes ao dia. Mas também vemos crianças que tomam uma tomada de 16 gotinhas, quando é em óleo. Né? E vale lembrar que quando a gente fala sobre adesão hoje, a gente tem a cannabis em todas as formas farmacêuticas que a gente pode imaginar como farmacêutico. Comprimido, solução, xarope, suspensão, algodão doce, pirulito, bala. A sua irmã... Sabonete. Hidratante. Sabonete, hidratante. A sua irmã deve comprar, né, que mora na Alemanha, entre outros países de primeiro mundo, compra como uma commodity a cannabis. Né? E não com toda essa política engessada que enquadrou a cannabis na portaria 344 no nosso país. Então, se hoje você vê que ela oferece tantos riscos, teoricamente, como os medicamentos tarja preta, que estão na mesma portaria. No entanto, não é isso. Eu vou deixar você passar para a próxima pergunta, que eu acho que a gente vai falar disso, né? Exatamente. Aproveitando que você já começou, né? Existe algum efeito colateral da cannabis medicinal relacionado aí a uma insegurança muito grande? Se eu tomar cannabis, eu posso ficar viciada, né? E é uma dúvida que eu acho que as pessoas têm. Tem. Sabe que, assim, para começar a responder, eu falei para vocês que a gente tem um limite de prescrição quando a indicação for THC. Mesmo assim, usualmente, na maioria das vezes, não se prescreve THC para crianças até 12 anos. É só para indivíduos com idade a partir disso. Mas até 0,2%, a gente não vê nenhum indivíduo com sintomas alucinógenos ou recreativos, enfim. Não causa dependência. Eu acho que quem está me acompanhando, né, quem está ouvindo, já me ouviu falar, a gente nunca viu nenhum indivíduo sofrer de abstinência ou ir a óbito por uso excessivo de maconha. A gente nunca viu isso. Até quem trabalha, né, com dependentes químicos, né, de uma forma geral. Uma coisa muito importante, os estudos mostram que a cannabis é mais segura que a dipirona, que o amendoim e vários medicamentos tarja preta controlados que a gente conhece, né, como lorazepam, né, diazepam, alprazolam, vários medicamentos como esse que efetivamente oferecem toxicidade, né, efeitos adversos, efeitos colaterais, que é diferente, né? Colateral, você tomou um medicamento, tomou captopril, sabe que vai ter tosse seca. Efeitos adversos aqui a gente, né,
de uma forma bastante peculiar, a gente desenvolveu um sintoma, né, causado por um medicamento, uma toxicidade, né, enfim. Mas com a cannabis medicinal, a nossa segurança é muito maior relacionada ao medicamento. Tem um estudo que mostra uma mulher que tomou um frasco de 20 ml de cannabis e mesmo assim não passou mal. É importante, é uma substância, a gente sabe que o que sobra ali, né, precisa passar por todo aquele processo de metabolização e excreção. É importante a gente entender que foi um processo que era necessário que ela metabolizasse sempre o quanto antes, mas que não desenvolveu grandes sintomas. É uma pena ver ela ser avaliada na portaria 344, que causa dependência, de fato, os medicamentos que pertencem a essa portaria, mas que não se encaixam, não se compara a uma cannabis medicinal nesse sentido. Então, a gente tem, de fato, um medicamento muito mais seguro. Eu vi uma vez um vídeo, quando a gente fala sobre vídeo no YouTube, né, tem muita coisa boa lá também, tá? Tem vários, a gente vê profissionais prescritores antigos dizendo que a gente não deve tentar, porque parece até que é fé, né? E não é ciência. E a gente vê alguns prescritores falando que a cannabis medicinal não deve ser a primeira opção de escolha. Isso só contribui para o atraso. Mas a gente vê, assim, muitos vídeos interessantes, e um deles a gente vê o Siddhartha Ribeiro conversando com o Drauzio Varela, e eles falam sobre uma pesquisa feita recentemente que a cannabis foi testada em ratos jovens e ratos idosos. Eles viram como que os ratos idosos melhoraram efetivamente da senilidade. E hoje a gente tem pesquisas consideráveis em relação ao tratamento para Parkinson, para Alzheimer, para síndrome de Tourette, entre outras síndromes crônicas como essa. Inclusive alguns transtornos, né? TOD, toque, mania, bipolaridade. Mas nos ratos jovens, eles apresentaram efeitos deletérios. Então, jovens de uma forma geral, pacientes que são psicóticos e depressivos, a cannabis trata. Só que é importante avaliar qual é a dose prescrita, inclusive em relação ao THC, para não servir de um gatilho nesse indivíduo, ao invés de oferecer resultado terapêutico. É só importante ter esse cuidado, por isso que prescrever cannabis exige, eu sempre falo isso, exige uma especialização, exige um aprofundamento e a experiência clínica que o prescritor tem que ir adquirindo mesmo, observando e conversando com os profissionais com experiência. A gente fala com experiência aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, assim, meus amigos, é coisa de 5 anos para cá, 7 anos para cá. Quem tem mais tempo de prescrição de cannabis não é brasileiro ou não morava no Brasil. Porque isso agora, tanto que a PEP é a segunda maior associação no Brasil, ela importa só 6 mil frascos de óleo por mês. A segunda maior do Brasil. O que é a PEP? O que é a PEP? É uma associação, a segunda maior do Brasil, né? Fica em Miguel Pereira, produz os óleos à base de cannabis a um preço mais acessível. Ela é da Margarete, a Margarete Brito, ela é advogada, né? Ela tem uma filha chamada Sofia, eu estou falando o nome da Sofia porque tem um filme, tá no Globoplay, lançado esse ano, O Outro Mundo de Sofia. A menininha dela tem uma outra síndrome, não é só, não sei nem se elazinha tem autismo, mas ela tem muitas limitações neurológicas, físicas, motoras, mas ela tinha 30 crises convulsivas a cada um dia. Hoje, quando ela tem, são 2 por semana, assim. Só que, assim, você vê que se eu falo da segunda maior do Brasil, que está no Rio de Janeiro, tem 7 anos que a Margarete começou a fazer autocultivo em casa, então você vê que a gente avançou muito, em muito pouco tempo, no Rio de Janeiro e no Brasil. Ela é muito envolvida, eu falo com ela, que eu sempre falo muito dela, ela é muito envolvida em discussões no Senado mesmo, buscando maior informação, maior acesso. Eu tenho cuidado para falar, porque eu não estou falando de descriminalização. Eu falo sobre utilizar a cannabis medicinal, o acesso das mães e dos doentes aos princípios ativos para tratar doenças. Isso é uma longa discussão, daria assim, uma outra aula, um outro podcast, em que a gente vê que isso envolve políticas de saúde pública, isso envolve homicídios, sabe? Isso envolve educação, orientação, apoio técnico. E eu não posso deixar de falar que, como farmacêutico, tem um papel importante no desenvolvimento da cannabis, porque para a gente orientar as instituições, pesquisas, indústria, mães, advogados, órgãos reguladores, tem que ser a partir do profissional farmacêutico. Uma mãe que bote na justiça para ela fazer autocultivo em casa, quem que vai ensinar essa mãe a extrair o óleo? Na concentração necessária para o filho dela. Aí a gente vai precisar de um apoio técnico, uma instituição de pesquisa. Hoje a gente tem a UFRJ que dá algum apoio em relação a isso, dá apoio sim. Mas a gente vê como é que falta ainda os farmacêuticos se capacitarem, entenderem o seu papel nesse processo de desenvolvimento e acesso. Porque como para alguns não traz agora um retorno financeiro direto, pode não parecer uma área tão atrativa.
Mas eu falo que cannabis é o medicamento do século. E é essa desconstrução que a gente precisa fazer nas pessoas, nas instituições, nos políticos, nos prescritores, nos profissionais de saúde. Muitas pessoas que depois vão ver o nosso FarmáciaCast aqui, quando chegarem em casa, ou quando falarem isso na mesa do jantar com a família, as pessoas zombam. Eu já recebi senhores assim de falar, doutora, com Parkinson, eu tive que entender mesmo, ó, finalmente eu percebi que a cannabis realmente é a melhor opção para o meu tratamento. Depois, para as mulheres, né, com fibromialgia, que utilizam muito pregabalina, para as crianças com autismo, que utilizam muito risperideno, a gente vê que as crianças apresentam uma melhora considerável. Eu falo que as crianças falam, aquelas crianças que não falavam. Mas eu tenho cuidado para falar porque eu tenho necessidade de que as pessoas entendam que é medicamento, que por que você ainda não começou. Ah, mas Thalita, eu não sei por onde começar. Procura uma defensoria pública, judicializa. Há pouco tempo o governo do estado publicou uma lei estadual estabelecendo que vai doar o medicamento canábico para as pessoas no estado. E isso tem que passar pelo município, seja como componente estratégico, especializado, de alguma forma vai ter que chegar nos municípios. Eu tive há pouco tempo na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para tratar demandas de farmacêuticos da atenção básica e perguntei ao secretário municipal sobre isso. Ele me falou que estava organizando um GT, ainda não tinha informação sobre isso, mas não tinham previsão de iniciar a distribuição do medicamento, até porque eles não conhecem, né? É uma seara que eles não conhecem. Então, a gente vê que a gente está bastante longe ainda de conseguir um acesso legal, que atenda, que seja suficiente e que as pessoas possam pagar, ou que elas possam tratar os seus filhos, seus parentes, seus, né, pai, mãe, avó, os mais jovens, tratar sua mãe, pai que tem fibromialgia, entre tantas outras doenças. Imagina essas crianças que têm epilepsia, o quanto que não sofre, todo mundo sofre. Agora, Thalita, deixa eu só já te interrompendo. Mas poderia ser muito mais fácil, né, o acesso se, por exemplo, a Fiocruz, né, que a Fiocruz ela não tem só no Rio de Janeiro, ela está espalhada pelo Brasil todo. Ela pode, inclusive, plantar e produzir. Nós temos Farmanguins aqui, está sendo construído um complexo em Santa Cruz, enfim, espalhado pelo Brasil, a gente tem várias sedes da Fiocruz, né? A Fiocruz poderia fornecer para o SUS e essa distribuição ser monitorada via SUS, inclusive. A gente tem que pensar no interesse que tem aí, né, do grande capital e da indústria, que isso também daria um outro podcast, né? Só para... Com certeza, assim, para concluir esse seu pensamento, hoje um paciente vai comprar um medicamento na drogaria, ele vai gastar pelo menos R$800 a R$2.400 numa apresentação da indústria disponível, tem sido muito prescrita, de 50, 100 ou 200 miligramas, e também é só CBD, só canabidiol. No ano retrasado, eu vi Drauzio Varela falar sobre isso. O governo do estado do Rio de Janeiro publicou uma cartilha, foi a Secretaria de Segurança Pública. Era uma mão assim na capa, e falava sobre os riscos do uso com canabidiol, com cannabis medicinal. E falava, inclusive, sobre óbito. Aí a gente pensa, né? Como que a academia vai ter uma coragem de mergulhar na pesquisa com cannabis medicinal se a própria gestão do Estado trata ou divulga informações completamente levianas sobre isso? Ou dessa forma sobre medicamento canábico? Ninguém nunca viu, não conhece, nem tem estudo que mostre um indivíduo que tenha morrido porque utilizou, mesmo que em excesso, maconha. Exato, isso que eu ia falar. Quem é que morreu de overdose de maconha? Exato. Né? Quem fumou maconha e saiu para matar alguém? Não, a gente não está fazendo apologia, isso é uma questão toxicológica. Você fazer uma afirmação dessa é, no mínimo, uma aberração dos dados epidemiológicos que a gente tem. Quando a gente fala sobre os avanços, economicamente falando, né, sobre a compra e acesso ao medicamento, a gente vê que não é uma pauta muito abraçada politicamente, porque não traz voto, né, vamos dizer assim. Eu acho que, eu falo que é uma discussão que precisa começar em casa, na comunidade, na igreja, nas famílias. Eu já fui dar palestra em faculdade já, do reitor ligar para o coordenador e falar como que a gente ia falar de cannabis na universidade. Eu tive um enfrentamento assim sutil na igreja, que eu faço um trabalho comunitário lá na farmácia comunitária também para falar sobre cannabis. Então são esses paradigmas, né, essas posturas proibicionistas que atrasam muito o acesso ao medicamento e favorecem que a indústria continue ainda a ganhar dinheiro com isso, porque é uma política que dificulta e que interessa a uma minoria, né? Interessa a alguém.
E a gente tem aí, gente, se a gente fala sobre patologias, a gente tem aí 80% da população que viveria melhor. A gente não fala sobre cura, a gente fala sobre uma qualidade de vida, porque é orgânico, é você fazer equilíbrio fisiológico no indivíduo. Então não é uma questão de cura, é você devolver o que ele não tem, ou passou a não produzir. Sabe que existem artigos que provam, que mostram como que a cannabis faz neurogênese. A gente, na escola, a gente aprendeu que neurônio não tinha regeneração. As únicas células do organismo que não se regeneram sempre foram os neurônios. E a gente que a cannabis faz neurogênese. E por isso a gente vê uma melhora muito grande nos pacientes com Parkinson, com Alzheimer. Eu tenho 2 tias que elas comiam assim, até para levar comida na boca. Hoje elas têm uma vida normal. Elas têm outros problemas, né? Diabetes, hipertensão, mas não pelo Parkinson. Agora, você vê como a desinformação ela é um prejuízo muito grande para a saúde, né? Que a gente tem o recurso e não consegue utilizar. Mas, sabe, Thalita, alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, fui convidada para avaliar um trabalho sobre cannabis na faculdade. E eu fiquei cheia de dedos. Eu fiquei cheia, sabe? Eu vou ter que ler sobre isso. O meu preconceito em relação à falta de conhecimento. Então, a nossa classe farmacêutica também tem, na nossa classe tem muita gente que não conhece, né? Que é preciso de esclarecimento também. Então, Thalita, para a gente finalizar, você já falou aí que existem instituições que fornecem, que dão acesso a esse tipo de medicamento, né? Como é que uma pessoa leiga que quer utilizar, o que ela pode fazer, claro, com responsabilidade em relação ao tratamento e à dosagem que você falou, né? Hoje tem algumas formas de acesso, né, que seria realmente um indivíduo que vai ao médico, o prescritor dá uma receita, ele entra no site da Anvisa e importa um medicamento. É uma das formas mais caras, para quem pode pagar, maravilha, mas não é uma realidade para muitos. Uma outra forma de acesso é o autocultivo, né, para aquela mãe, aquele familiar que judicializa, né, e o juiz concede ao habeas corpus para que ele possa cultivar a cannabis em casa, mas com apoio técnico, né, de uma instituição de pesquisa, para que ele possa extrair o óleo na concentração da forma constante e adequada para o paciente, né, para o filho, enfim. E uma outra forma é através das associações. Nós temos a Brahê em Macaé, temos a BMQ lá em Saquarema, tem em Cabo Frio, tem a Abrace no Espírito Santo, muito grande, no Ceará, muito grande. A PEP, que fica no Rio, Miguel Pereira, agora estou abrindo um espaço também no Rio, mesmo ali na capital, que são associações que garantem o medicamento a preço de custo. Então, o paciente precisa pagar só o medicamento, a consulta e a associação, né, uma taxinha para ele estar associado durante todo o ano. Ainda apesar de parecer um pouquinho mais caro para alguns, né, da gente manter aquele tratamento ali por 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ainda é uma forma mais acessível. Se puder plantar em casa, ótimo, mas a gente precisa de uma pessoa que tenha mais experiência, né, que tenha conhecimento, tenha informação. Eu vou te falar uma coisa, minha filha tem 3 anos, eu acho mesmo que ela não é autista, mas eu já achei algumas vezes. A gente fica observando, né, alguns sintomas, algumas coisas, porque se a minha filha fosse, se um dia eu descobrir que ela é autista, é ruim se eu não vou plantar isso em casa, eu não vou judicializar, não vou fazer esse negócio ser liberado, porque uma coisa que a gente precisa, me dá dó de ver. Eu vou em casa, aqui na região dos lagos se chama Casa Azul. São casas de mães com os filhos com autismo, mães atípicas, né, com seus filhinhos especiais, em que vão ali para receber atendimento neurológico, orientação, atendimento psicomotor, reabilitação de uma forma geral. Eu dou palestras nessas instituições com frequência e as mães sofrem. Elas já ouviram falar da cannabis, às vezes elas conseguem a planta de vias totalmente ilegais. Às vezes elas extraem, elas maceram, elas extraem o óleo, dão para os filhos. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Você vê um filho seu sofrendo, um filho seu com espectro autista mais avançado. E esse proibicionismo, a gente vê que provoca. Eu poderia enumerar alguns lugares para vocês, e esse vídeo já foi gravado, né? De pessoas que acabam plantando de forma completamente equivocada por causa do proibicionismo. Né? São realidades que a gente precisa pensar em levar orientação técnica de qualidade e monitorar, porque o Estado, eu falo Estado assim, a gestão, o governo, não é só o Rio, não. A gestão do nosso país precisa pegar para si essa responsabilidade e de orientar professores, pesquisadores, farmacêuticos, famílias, doentes. Eu tenho certeza que no final a economia a nível de SUS, né, de saúde pública, de internação, seria muito maior. Vocês imaginem um mundo aqui nosso em que a distribuição fosse nos ESFs, que é o médico da família,
que acompanha, que está junto, porque para prescrever cannabis tem que acompanhar o paciente. Depois de uma semana no máximo, precisa ter um retorno na consulta para avaliar se aquela posologia está adequada para aquele paciente. Então, o acompanhamento médico precisa ser bastante presente para esses pacientes. Eu valorizo muito um profissional que já tem alguma experiência clínica, mesmo para que ele possa orientar outros profissionais, né? Levar essa mesma experiência. A gente tem no Rio coisa de profissionais de apenas 7 anos, 10 anos, como eu falei, que a gente está com o carro andando e as pessoas precisam utilizar. E se você falar para mim, né, para concluir a minha fala, você usaria na sua filha, no seu parente? Com certeza. Eu fui na PEP, pedi, ele me deu THC, você me deu, eu vou pegar. Eu falei, cara, eu vou dar para minha filha porque ela tem autismo. A minha filha come nada, ela vive de luz. Tem seletividade alimentar. E foi isso que eu comecei a pensar. Se fosse para dar para minha filha, com certeza. Se um dia eu tiver certeza, né, ou qualquer outro tipo de patologia, pode ser... Posso ver um parente com fibromialgia, com câncer? Eu vou utilizar cannabis. Tenho até cuidado para falar com as palavras, sabe? Mas eu vou utilizar cannabis. Ah, mas você usaria? Sim, eu usaria. Eu ainda acho que é a melhor opção terapêutica. E acho que ainda vai revolucionar muitos tratamentos ainda. E que bom por isso. Como você mesmo falou, né? A cannabis, tudo indica, é o medicamento do século, né? A gente vai saber lá no final do século se surgiu algo melhor, né? E realmente as pessoas não precisam ficar sofrendo. Se existe uma tecnologia medicamentosa, se existe uma alternativa, para que a gente vai continuar sofrendo, né? Como se estivéssemos num período jurássico ainda. Thalita, muito obrigada por sua participação. A gente chega ao final desse episódio e a gente conta com você aí em próximas oportunidades. Sempre, tá? Um beijo que agradeço imensamente. Vocês são mulheres e professoras e técnicas que eu admiro imensamente. Se vocês acham que eu tenho algum tipo de destaque na profissão, vocês também têm. Que bom que, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de conhecer vocês e de vocês passarem pelo meu caminho, porque para mim soma muito, tá? Já vou chorar de novo. É um sinergismo, né? É um sinergismo de força, né? Professora Carmelinda, suas considerações finais também? Muito pouco tempo para a gente poder conversar sobre um tema tão necessário, tão emblemático e com saídas simples, mas que a gente tem um preconceito aí no meio do caminho que faz com que seja uma grande barreira, né? Então, vamos continuar falando, vamos nos organizar enquanto sociedade civil para buscar saídas dentro da legalidade, né? Mas fortalecer o nosso empenho junto a deputados, a vereadores, a senadores e a presidência da República, para que libere logo isso, para que a gente possa ter uma população melhor e mais saudável. Obrigada, Thalita. Até o próximo podcast. Até o próximo. Beijão. É isso aí, gente. Esse podcast termina por aqui. A gente agradece muitíssimo a participação de vocês e vamos continuar com a nossa missão, que é divulgar e levar informação sobre o medicamento. Até mais, pessoal. Valeu! E o episódio de hoje termina aqui. Acompanhe nosso programa nas plataformas virtuais, assine nosso canal pelo YouTube, nos acompanhe também pelo Instagram. Agradecemos a participação e contribuição de todos. Saudações farmacêuticas e até o nosso próximo encontro.